Abra sua Bíblia, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Primeiramente, nós vamos abrir em 2 Crônicas 26. Do 1 ao 23. Se puder colocar aqui, eu vou acompanhar com vocês aqui. Do 1 ao 23. Já está no 1? Tá, né? Porque aqui a visão, para mim, é meio esquisita. Mas aí, quando eu for terminando, Roberta, você já pode passar para o versículo seguinte, tá bom? Vamos lá. 2 Crônicas 26, 1. Essa aqui é a versão King James, tá, irmãos? Mas, se caso... São coisas que pouco muda. Vamos lá. Todos os cidadãos de Judá escolheram Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e o construíram rei, e o constituíram, construíram à vista, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias repousou em seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 anos de Jerusalém. Vamos lá, gente, eu não estou conseguindo ler aqui, não. Eu vou ler aqui. Tá? Eu estou me confundindo toda. Eu vou abrir aqui, irmão, e vou seguir adiante, tá? Que aqui é melhor. Vamos lá. Então, todo o povo de Judá proclamou Uzias rei aos 16 anos de idade no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Jecolias e ela era de Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares de território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal, e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama se estendeu até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e do canto e até o muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e nas planícies. Ele mantinha trabalhadores nos campos e nas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maaseia. E, gente, é um nome muito complicado que a gente se embola todo. E a letra é pequena, a vista já não está muito boa e a gente vamos seguir adiante. Sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefe de famílias no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles, havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, artilhadeiras de pedras para todos os exércitos. Em Jerusalém,
construiu máquinas projetadas por perito por serem usadas na torre e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flecha e grandes pedras. Com uma ajuda extraordinária, a fama de Uzias se espalhou, chegando a muitos lugares distantes, tornando muito poderoso. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor e ao seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar e para fazer os incensos. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele, e eles enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra o sacerdote na mesma hora, na presença deles. Vê se é hora de alguém me mandar mensagem, gente. Diante do altar e do incenso no templo do Senhor, surgiu uma lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles em um cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Jotão, o seu filho, sucedeu como rei. Agora você vai abrir em Isaías, capítulo 6. Que tem por tema a visão e o chamado de Isaías. Esse é até uma passagem muito conhecida, né? Muitos falam, mas eu quero deixar aqui registrado para todos nós aqui. Então, que diz assim: no ano em que faleceu ou morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, ou um alto e sublime trono. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno deles posicionavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E no mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena e cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os seus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Em seguida, eu ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar e quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. Porque, irmãos, eu li toda a história de Uzias.
por que eu trouxe a passagem de Isaías? Porque vai falar de um rei chamado Rei Uzias, no capítulo 6 de Isaías, e eu já ouvi muitos pregadores falarem que diante daquela passagem, ou diante daquilo que ali estava acontecendo, muitos falavam que Uzias foi a pessoa que impediu Isaías de concretizar o seu ministério. Mas quando a gente vai pegar a palavra lá em Crônicas e vai juntar com o capítulo 6 de Isaías, a gente percebe que essa história não tem nenhuma relevância de dizer que Uzias proibiu, e é por isso que Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono, porque quando Uzias morreu, foi ali que Isaías foi permitido falar da palavra do Senhor. E bem, na verdade, a história não é essa. Nós vamos ver que depois que passa o reinado de Salomão, alguns historiadores, como Flávio Josefo, ele vai dizer que um dos reinados mais bem estabelecido é do rei Uzias, porque depois que passa o reinado de Salomão, o reinado é dividido ao reino norte, ao reino sul. E Uzias, fazendo parte do reino sul, ele assume o reinado de Judá. E quando ele assume o reinado de Judá, ele, com toda a sabedoria que Deus deu a ele agiu e fez um ótimo reinado. Você vai perceber que em Crônicas, você vai ver quantas coisas vem falando, que ele teve boa tecnologia, ele teve bons soldados, ele tinha boa artilharia. Tudo que Uzias fazia dava certo, frutificava, fazia o bem. Por quê? E aquele reinado prosperava. Porque em todo tempo você vai perceber que durante todo o capítulo que a gente vai lendo, o que está dizendo? E o Senhor era com Uzias, porque ele ainda era obediente às coisas do Senhor. Então, enquanto Uzias foi obediente às coisas do Senhor, o seu reinado prosperou. O seu reinado teve boas tecnologias. O seu reinado teve bons trabalhadores. No seu reinado teve um exército pronto para lutar. No seu reinado, até as províncias que estavam ao redor dele ficavam olhando e admirado com tanta coisa que Uzias conseguiu fazer dentro desse tempo que ele foi rei em Judá. Só que a Bíblia vai dizer que um belo dia, Uzias, ele acha que ele, por toda a sua soberba, achando que estava sobre ele, né, toda a potência, toda a inteligência, toda a artimanha para fazer o que estava fazendo no seu reinado, ele intenta e faz, pega um incensário e tenta fazer uma adoração dentro do templo. E nós sabemos, irmãos, que naquela época, para fazer uma oferenda, para fazer qualquer coisa, isso era os sacerdotes que deveriam fazer e os levitas. Não era nenhum rei, nunca adentrou dentro do lugar onde os levitas ali estavam para fazer a oferta do povo, nunca intentou, mas ele, por tanta soberba de achar que toda a potência estava na sua mão, e com certeza a soberba, quando subiu a sua cabeça, ele achou: por que eu não posso entrar? Por que eu não posso fazer? Só que Uzias, ele estava praticamente quebrando um princípio que Deus havia deixado. E por mais que ele fosse uma pessoa importante naquela época, para que as coisas funcionassem bem para ajudar, Deus rejeitou essa atitude que Uzias teve. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é quando ele dá um decreto. É quando ele fala alguma coisa para mim e para você. E nós achamos que é a nossa inteligência e a nossa capacidade que faz total coisa. E nós achamos
e vamos envolvidos numa tal soberba que achamos, por que eu não posso fazer isso? Por que Deus não seria comigo? Por que isso? Por que outro? Irmãos, entenda uma coisa, desígnios da palavra do Senhor, princípios que o Senhor deixou, não tem como a gente tentar ferir e achar que Deus vai concordar com aquilo, porque Deus deixou um reinado próspero para ele. Por que ele quis fazer tal coisa? Porque a soberba subiu ao coração a ponto dele se achar o maioral dali daquela situação. Sabemos que Deus deixou designado para cada pessoa. Por exemplo, aqui nós temos pessoas designadas. Nós temos o pastor, nós temos o secretário, nós temos o líder de louvor, nós temos cada pessoa que trabalha no seu setor. Só que, infelizmente, muitas das vezes nós encontramos pessoas que acham que é uma coisa, por que eu não posso estar no lugar do pastor? Eu vou fazer o que o pastor quer. E muitas das vezes até mesmo o pastor falou, por que eu não posso fazer tal coisa? Irmão, entenda uma coisa. O Senhor, quando Ele entrega algo na nossa mão, para a gente designar, fazer, executar, Ele não abre mão da unção que Ele deu e liberou para cada um. Aline, eu não entendi. Porque, irmãos, Deus me deu algo para eu executar. E quando eu estou executando no Senhor, na direção do Senhor, eu consigo fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Mas talvez se eu me meter numa área que o Senhor, Ele não me entregou, Ele falou, Aline, ali você não vai colocar a mão. Por mais que pode parecer uma coisa muito simples, mas o Senhor não me orientou a fazer tal coisa. Irmão, não cabe a mim colocar a mão ao que o Senhor entregou para a Bia. Não cabe a mim colocar a mão no que o Senhor entregou para a Roberta. Não cabe a mim entregar ou pegar coisas que o Senhor entregou para cada um dos irmãos. Por quê? É quando a gente acha que a gente pode fazer todas as coisas, irmão, e que tudo está diante da potência das nossas mãos, é daí que procede a nossa ruína. E eu digo isso, irmãos, porque quando, no capítulo 6 de Isaías, Isaías vai ter a visão do reinado. Só que a Bíblia vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor num alto e sublime trono. Por quê, irmãos? Como eu falei aqui, Uzias seguiam num reinado quase que perfeito. Uzias estava seguindo num reinado próspero, aonde todas as pessoas eram alegres, aonde as pessoas eram prósperas, aonde todos ali viviam em comunhão, porque sabia que tinha um rei, que tinha a essência do eterno, estava sendo orientado por ele. Só que da mesma forma que a unção que estava sobre Uzias, ela saiu por causa da sua soberba, acredito eu que Isaías se desesperou, achando como vai ser agora com a saída de Uzias. Um homem que era temente, um cara que era próspero, um cara que era o cara. Na linguagem mais, para você entender, mais carioca para você entender, o cara que era o cara. Mas ele só era isso tudo porque ele tinha um Deus sobre ele. Ele tinha um Deus que trazia os desígnios e as orientações do que ele devia fazer. Só que quando a Bíblia vai dizer que Uzias morre, interessante que Uzias morre e Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. O que eu quero trazer para você já de princípio, irmãos?
Deus deixou-se ver o seu reinado para Isaías, para que Isaías entendesse que ainda que todo o reinado da terra falhasse, o dele jamais falharia. Sabe que Deus estava falando para Isaías? Isaías, ainda que Uzias tenha se voltado contra os meus princípios, ainda que Uzias saiu da minha direção, eu, Senhor, nunca saí do controle. Ainda que qualquer coisa na sua vida pode ter desandado por alguém ou por situações, saiba que o Senhor não sai do controle. O reino dele é eterno, não tem fim. O reino de Deus, ele veio para mostrar que tudo aqui na terra pode perecer, mas o dele jamais perecerá. Só que quando Isaías vê essa visão, foi algo interessante, porque na mesma hora que Isaías fala, ele olha e vê os serafins falando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, acredito eu, que a sua alma se desesperou. Por quê, irmãos? Porque quando a gente vê algo da terra dando errado, muitas das vezes nós usamos a nossa boca para murmurar e dizermos: acabou, não tem mais jeito. E de repente foi essa fala que Isaías usou. Quando Uzias morreu, quando Uzias foi cometido da lepra, afastado e morreu, o que Uzias pode ter falado? Acabou, não tem mais jeito. Daqui para frente, como diz muito, é só para trás. Só que o Senhor, ele tão sabedor de tudo, quando abre os céus para que Isaías veja a sua magnitude, o seu poder, a sua excelência. E quando Isaías vê aquela situação, ele: ai de mim, que sou pecador. Sabe o que Isaías está dizendo? Como conseguirei chegar numa potência como essa? Eu que sou homem, que tenho os meus lábios impuros e habito num povo que também tem os seus lábios impuros. E com esse tema, um olhar para dentro, foi o que me chamou a atenção. Sabe por quê, irmãos? Isaías reconheceu que para ele chegar lá naquele reinado, ele teria que ter uma mudança de vida. Isaías entendeu. Ele olhou para dentro e viu: ai de mim, que sou pecador. Coitado de mim. Não vou conseguir chegar aí para te louvar, Senhor, porque eu sou impuro. Ainda habito num povo de impuros lábios. Irmão, esse olhar para dentro é o que muito de nós devemos fazer. Por quê? Porque às vezes Isaías podia dizer assim: ah, Senhor, aquele povo ali não vai conseguir chegar aí não. Aquele povo ali peca muito contra ti. Mas o que Isaías fez primeiro, irmão? Reconheceu o seu pecado. Aí depois ele falou: além de eu reconhecer que eu sou miserável, eu estou te dizendo, Senhor, aquele povo também precisa. Aquele povo precisa. E quando Isaías fala essas palavras, o olhar para dentro dele
Na mesma hora, a Bíblia diz que um anjo vem com uma brasa tirada do altar e toca com uma tenaz, irmãos. Uma tenaz é como uma ferramenta de muita pressão, né? Porque como era uma brasa, para que ele entendesse que era por muita pressão que ele estava vivendo aquele momento, um momento de desespero na alma, porque Isaías sabia que coisas piores poderiam vir. O Senhor, na mesma hora, despeça um anjo e toca nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que na mesma hora ele é purificado da sua iniquidade. E eu, dando um Google, como as pessoas falam, fui ver qual é a diferença de pecado e iniquidade. A iniquidade, irmãos, é aquele pecado que a gente não sente mais peso. É aquele pecado que a gente faz, sabe que está errado, mas não se conserta mais nele. A iniquidade é aquele pecado de estimação que está com você o tempo todo, mas você não se livra mais dele. Você fica sem a presença e permanece com a sua iniquidade. Só que Isaías entendeu, para ele chegar no reinado a qual o Senhor mostrou a ele, era necessário ele sair e tirar da vida dele essa iniquidade, esse pecado de estimação. E quando a Bíblia vai dizer que os lábios dele é tocado, o que você percebe? Primeiro, ele reconheceu que estava errado. Segundo, ele foi purificado para depois ser usado. Irmão, não é de qualquer maneira que vamos ser usados pelo Senhor. Primeiro, temos que reconhecer que o seu reino é sobre toda a terra. O seu reino está sobre toda a terra. E quem estabelece é o Senhor. Quantos de nós, irmãos, no nosso país, ficamos desesperados quando houve uma troca de governo e ficamos pensando, o que será do nosso país? E quantos de nós hoje olhamos para lá e vimos o quanto o povo está padecendo? Mas eu digo uma coisa para você. Está no controle de Deus. Pode ter saído do controle dos homens, mas no controle do Senhor não sai. Até, irmão, o que está dando ruim lá hoje é necessário para que o povo se volte para Deus. Assim como Isaías reconheceu o seu pecado, o povo precisa reconhecer o que está de errado para poder e contemplar o reinado de Deus. Às vezes é necessário, irmão, tudo dar errado para que nós venhamos reconhecer que sobre Deus está todo o poder e que o controle está nas suas mãos. Entenda, meu querido, minha querida. Isaías, quando é tocado, primeiro, viu a glória. Quando viu, falou, não posso ficar aqui. Tá difícil? Eu preciso, Senhor. Pobre de mim que sou pecador. Reconheceu, olhou para dentro. Depois, Senhor, o purificou. Aleluia. Quando o Senhor purificou, o Senhor fez uma pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir?
Na mesma hora, Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é isso, irmãos? Isaías sabia que diante dele estava uma grande missão. E que missão é essa? Começar a ir contra o que estava acontecendo no momento presente em Judá. Isaías entendeu que a sua fala agora mudaria todo o contexto. Por quê, irmãos? Ele era um profeta. E como um profeta que o Senhor estabelece, o que vamos falar não vai agradar o ouvido de muitos. Pessoas se voltarão contra. Porque enquanto você, irmão, está seguindo na mesma linha, no mesmo raciocínio, você é amigo, é parceiro, é braço dado. Mas quando você se torna um profeta e começa a deixar os seus lábios ser usados para moldar uma nação, aquelas pessoas já não é mais seu amigo. Aquelas pessoas já não estão tão parceiro, estamos junto com você. Porque agora a sua fala é outra. Agora a sua linguagem é outra. O seu desígnio é outro. O seu propósito é outro. E o seu plano é do eterno. Você entende que você não vive mais por você e pelos seus desígnios. Agora você entendeu que quando você vira profeta, você vive nos desígnios do Senhor. E para viver no desígnio do Senhor, nem sempre agradaremos aqueles que muitas das vezes fez soquinho com a gente e falou: tamo junto. Porque a sua linguagem tem que mudar. A linguagem de profeta não é uma linguagem comum. A linguagem de profeta é uma linguagem purificada no Senhor. De uma brasa viva tirada do altar. Não é, irmãos, um aquecimento de um aquecedor da sua casa. Não é um aquecimento de uma comida que queimou a sua língua, não. É algo sobrenatural. É algo que vai inflamar uma nação. E se você decidir inflamar uma nação, irmãos, saiba que muitas pedradas vai vir contra você e é bem verdade. Saiba que muitas das vezes você não vai ter onde repousar a sua cabeça e é bem verdade. Mas você entende que você tem uma missão a cumprir até que Ele venha. Você tem um desígnio a fazer até que o Senhor venha. Porque, irmãos, em todo o capítulo, em todo o livro, quer dizer, de Isaías, você vai perceber quantas profecias messiânicas Isaías tem do nascimento do nosso rei. E olha quanto tempo, irmãos, antes de Jesus nascer, Isaías já estava profetizando não só a existência de Cristo na terra, mas também sobre a sua morte e do seu reino de justiça. E era isso que Isaías tinha que levar para o povo. E é isso, irmãos, que Jesus colocou diante de mim e diante da igreja. O desígnio de ser um profeta aprovado pelo Senhor. Um profeta que fala das mensagens de Cristo. Um profeta que entende que nem sempre vai ser bem visto ou vai ser bem querido aonde chegar, que falar da palavra do Senhor. Mas o profeta entende, irmão, que sobre a sua vida está um plano, está um desígnio para concluir até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E eu digo, irmão, se você é de um ambiente que as pessoas não reconhecem que você é cristão, cuidado. As pessoas precisam reconhecer que você é do reino de Cristo. Se as pessoas não identificam você como um servo de Deus, irmão, você praticamente
está falhando como profeta. Eu não estou dizendo para você bater de frente e começar a falar coisa, irmãos, somente para desagradar, não. Mas as pessoas têm que entender que quando você chega no ambiente, não chegou uma pessoa natural. Chegou alguém que é um profeta, que tem os seus lábios queimados com a brasa viva tirada do altar. Fique sobre seus pés. Em nome de Jesus. Pastor Fabiano. Entenda uma coisa, irmãos. O Senhor está procurando pessoas como Isaías, que primeiramente reconheçam, tenham um olhar para dentro, analise a sua vida espiritual, reconhecendo em Deus que precisa mudar muita coisa ainda para se tornar aquilo que o Senhor designou. Segundo, irmãos, purificar aquilo que em você precisa ser mudado. Aquilo que em você precisa ser forjado, polido, para que você se torne uma flecha para ser usado na nação em que o Senhor te colocou como profeta. Porque muitas das vezes falamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas na primeira luta, irmãos, a gente começa a murmurar contra o Senhor. Que a gente tenha essa ciência, que a gente tenha esse olhar para dentro. E entender, irmãos, que nós precisamos mudar algo em nós, para que o Senhor possa nos usar.